Ações apologética, aqui que está falando o apologeta polêmico Dorismar, e eu quero mais uma vez nessa oportunidade, nesse momento, meditar com vocês sobre mais um pedacinho do que o apologeta Jaziel Guerreiro escreveu nesse livro. E eu estava pensando aqui sobre as testemunhas de Jeová. Testemunha de Jeová é um grupo religioso, né? Que eles saem em porta fazendo o seu evangelismo, possamos dizer assim, que eles atraem as pessoas para o seu salão, com o intuito de ganhar membros para a sua seita. E nisso tem uma doutrina que eles apregoam, eles não acreditam que o Espírito Santo de Deus tenha personalidade, eles não acreditam que o Espírito Santo de Deus seja a terceira pessoa da Trindade, como nós acreditamos, como assim diz a Bíblia. E Jaziel escreveu aqui, na página 39 desse livro, e eu quero ler para vocês o que está escrito aqui, tá bom? Olha só o que diz. As testemunhas de Jeová negam que o Espírito Santo seja Deus, e que ela seja uma pessoa, ou ele seja uma pessoa. Para essa seita herética, o Espírito Santo é uma força ativa, um poder ou influência divina sem vontade própria e sem personalidade. Ou seja, para as testemunhas de Jeová, o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Posso dizer assim, a energia é apenas uma energia de Deus. Ela não tem personalidade. Sendo que, não tendo personalidade, não tem característica de ser uma pessoa. Porque o que faz o ser humano ser uma pessoa, né? Uma pessoa, ele tem que ter personalidade, tem que ter desejo próprio, tem que ter vontade própria. E os testemunhos de Jeová atribuem o Santo Espírito de Deus como apenas uma força ativa. Essa força que a qualquer momento pode acabar. E diz o apologeta aqui no seu livro que o Espírito Santo, né? Segundo as testemunhas de Jeová, não tem uma personalidade, ou seja, não tem querer, não tem sentimento, não tem a personalidade de um ser humano, né? Então tudo isso eles atribuem. E isso é que uma heresia. Isso é heresia ou até mesmo, se não tiver cuidado, uma blasfêmia, porque aí você está diminuindo o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Jesus falou abertamente, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade Santa. Louvado seja Deus. E aqui eu quero dizer para vocês que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem sim, ele tem personalidade. Por exemplo, olha só, Atos capítulo 8, versículo 29, e diz que o Espírito Santo fala, né? Os discípulos aí ouviram a voz do Espírito Santo falando com eles, louvado seja Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, ele intercede, porque ele intercede juntamente com a igreja quando você está orando, com um gemido inexprimível. Então o Espírito Santo, ele intercede. Se ele intercede é que ele fala com Deus, né, que ele roga ao Pai por você, tá bom? E tem vontade própria. E o que mais me chama a atenção, que mais desmascara as testemunhas de Jeová sobre a personalidade do Espírito Santo, é em Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha só o que o texto sagrado está dizendo. Eu estou aqui com um exemplar da Bíblia, a palavra de Deus, e diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 30. Ó, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Ou seja, a partir do momento que o ser humano, o homem, ele entristece o Espírito Santo de Deus, ele vai faltar algo na sua vida, porque ele acaba pecando. A única coisa que faz com que o Espírito Santo se entristeça conosco é quando o ser humano peca. E quando ele peca, ele acaba ficando separado de Deus.
porque o pecado faz a separação entre Deus e o homem. E, como diz o texto, diz que está selado para o dia da redenção. Ou seja, acredito eu que no dia do arrebatamento da igreja, quando o Senhor Deus vir buscar o seu povo, o Espírito Santo de Deus que está em cada um de nós e recebemos, né, através da ordem de Jesus, cai em Jerusalém até que vos do alto sejais revestido de poder e descerá sobre vós o Espírito Santo, né? Então, esse Espírito Santo ele vai nos despertar nesse dia da redenção. Então, as testemunhas de Jeová, eles dizem que o Espírito Santo, ele não tem personalidade, não é Deus, é apenas uma força ativa, né? É apenas uma influência que existe. E eles estão totalmente errados, porque a Bíblia, a palavra de Deus, diz totalmente ao contrário. O Espírito Santo de Deus, ele intercede, ele fica triste, ele dá ordem, ele convida, pode ser resistido, ele ensina, ele guia, ele testifica. E todas essas coisas que estou falando aqui tá na palavra de Deus. Por exemplo, ele fala, Atos capítulo 8, versículo 29, Atos capítulo 13, versículo 2, ele intercede, Romanos 8, versículo 26 e 27, ele fica triste, Efésios capítulo 4, versículo 30, onde eu já li agora, ele dá ordem, ele ordena, né? Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, Atos capítulo 13, versículo 2, ele tem vontade própria, ou seja, ele mesmo tem as suas vontades, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, ele ama, Romanos capítulo 15, versículo 30, ele convida, Apocalipse capítulo 22, versículo 17, entendeu? Ele testifica, ele convence, e assim tem uma vasta gama de versículos na palavra de Deus, do Velho Testamento até agora, falando que o Espírito Santo ele não é uma força ativa, ele tem personalidade de uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus Pai e está com você nesse momento, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe. Quero pedir para você para se inscrever nesse canal, dar uma força para nós chegarmos a 1000 inscritos. Compartilha esse vídeo, curte, comenta, né? Estamos aqui para trazer para você a verdade que aceita esconde de você, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe e até a próxima.